O presidente Lula causou controvérsia nos últimos dias ao afirmar que a Ucrânia teria de fazer concessões à Rússia para que a guerra fosse concluída. E para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe aqui na Jovem Pan professor de Relações Internacionais, Manuel Furrella. Professor, como sempre, muito obrigado pela sua gentileza, pela atenção, uma excelente Páscoa, bom domingo. Como vai? Bom dia. Bom dia, professor. Bom, professor, a Ucrânia, na verdade, não aceitou qualquer alegação do presidente Lula, inclusive em relação à Crimeia. E a tentativa do governo brasileiro foi válida ou o Brasil perde alguns pontos com uma tentativa que não deu certo? Bom, a tentativa sempre de aproximar as partes, já que o Brasil transita com as duas por decisão, não deste governo, mas já do anterior, de se manter neutro no conflito, até para não sofrer qualquer tipo de prejuízo, tanto na relação com a Rússia quanto com o Ocidente, foi mantida, e esse é um lado bom dessa história toda. E qualquer tentativa de aproximar as partes, compor, a gente sempre tem que aplaudir. O problema é que quando já vem com uma proposta específica, como neste caso que a gente está observando, acaba desagradando uma das partes. Então, você procura a Ucrânia, né, que se chegue à paz e que, para isso, ela ceda a Crimeia, ou seja, a grande parte do seu território, não colabora com a solução, não é uma proposta viável, né, e traz, obviamente, um desgaste evidente, que vem um desgaste com a Ucrânia, até mesmo com seus aliados, e poderia ter vindo também o desgaste com a Rússia. Então, aplaudimos a aproximação, aplaudimos o Brasil tentando fazer com que as partes dialoguem. Existem instrumentos diplomáticos internacionais, vários deles, um se chama bons ofícios, que é justamente quando um terceiro Estado que se dá bem com as partes tente aproximá-las, tudo isso seria eficaz. O problema é que, neste caso específico, o Brasil tentou interferir fazendo uma proposta de solução. Então, eu acho que aí houve sim um erro, né? Como eu havia dito até para vocês aqui, alguns meses atrás, o Brasil tentar interferir neste conflito não trará nada de útil para ele e só trará críticas ao próprio Brasil. O que eu disse há um tempo atrás acabou de acontecer. Professor, na sequência, a pergunta de Roberto Mota. Bom dia, professor. Na verdade, essa não é a primeira sugestão feita, né, por um representante brasileiro. A primeira foi que Zelensky e Putin sentassem numa mesa de bar e tomassem uma cervejinha e num papinho seria tudo resolvido. E aí a gente às vezes fica assustado, a gente não sabe se é ingenuidade, se é desconhecimento da cena política, a gente fica sem saber, né, como é que uma situação tão complicada quanto a da Ucrânia e da Rússia é tratada com tanta... me foge até o termo, mas talvez o termo fosse infantilidade. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte: qual é a sua análise do progresso dessa guerra? Porque muitas especulações que foram feitas sobre as intenções de Putin parece que não eram corretas, né? Muita gente achou que o Putin fosse parar depois de chegar a determinado ponto, apostou-se muito nas sanções que a Europa faria. Depois, quando o Putin cortou o fornecimento de gás, se achou que aí a Europa ia ficar intimidada, mas a Europa agora está fornecendo caças, está fornecendo tanques para a Ucrânia, está dando à Ucrânia um impulso para que a Ucrânia enfrente com mais vigor a Rússia. Mas a Rússia é uma potência nuclear, que agora parece que está em entendimentos com a China. Professor, onde é que isso vai parar, na sua opinião? Bom, primeiro, em relação novamente ao papel do Brasil, buscar fazer as partes dialogarem sempre é plausível. Eu não acho que seja eficaz neste caso, não é? Agora, a partir do momento que o Brasil decide também levar propostas, imagina, tá dizendo que a Ucrânia, para que se chegue à paz, tem que ceder a Crimeia. Obviamente que isso daí não é proposta. Não é? Aliás, o Brasil ele tem que ter um protagonismo internacional, ele é uma potência regional, ele tem um papel internacional relevante, mas ele tem que se colocar naqueles contextos onde ele faça parte do tabuleiro, não é este em específico. Né? Existem situações aqui na América Latina, na América do Sul em específico, que eu acho que a gente tem como colaborar bastante. Né? Agora, nesse caso, né, a gente já levar uma proposta propriamente que desagrada grandemente uma das partes, que é o caso aí da Ucrânia,
não agrega nada. Mas em relação ao conflito, infelizmente ele se retroalimenta. Ele está na sua terceira etapa. A primeira etapa foi a invasão da Rússia, onde ela acreditava que poderia subjugar a Ucrânia, que aquilo se resolveria, que o conflito se resolveria com a imposição de força, que infelizmente é uma forma de solução, mas não aconteceu. A Ucrânia apresentou uma resiliência muito maior e vieram as sanções internacionais. E houve ali um segundo momento, no primeiro mês do conflito, onde as partes poderiam ter chegado sem um acordo, onde a Rússia se daria por satisfeita com a neutralidade da Ucrânia em relação a não ingressar na OTAN. Então ali houve um momento e a Ucrânia fortalecida, que estava acreditando que estava, por conta da sua resistência, não quis fazer o acordo. E a partir daí a guerra virou o que temos agora, né? Um conflito onde você tem ele não conseguindo nenhuma das partes se impor à outra, porque a Ucrânia ela é abastecida pelo Ocidente, principalmente pela Europa e os Estados Unidos. Então ela é apoiada. E a Rússia, onde ela tem bastante ainda condição militar, ainda tem o apoio da China, você tem um conflito onde não há um encaminhamento visível para uma composição. Eu só vejo aí uma sinalização, pelo menos no cenário atual, onde esse conflito possa ser resolvido. Vai ser um momento onde a China vai acreditar que não vale mais a pena, que não lhe interessa mais continuar apoiando a Rússia. Ou seja, ela torna-se mais um instrumento de pressão sobre a Rússia, porque ela é a única grande economia a ainda manter relações comerciais e financiar a Rússia. Se ela retirar esse apoio e se colocar na mesa convocando a Rússia a dar um encaminhamento, aí sim a gente tem condições de resolver o conflito. De outra forma, o cenário é de um prolongamento do conflito, um longo conflito sem resolução próxima. Falando nisso, então, professor, na semana que vem, a tão esperada viagem de Lula à China deve acontecer. Esse encontro com o presidente Xi Jinping, possivelmente apoiador russo, deve surgir nesse encontro o assunto guerra da Ucrânia e ser tratado de qual forma pelo presidente brasileiro? Bom, o Brasil, ele obviamente vai colocar isso na mesa. Não é o ponto principal da viagem. O ponto principal da viagem é mostrar que o Lula tem uma interlocução internacional, estou dizendo aos olhos, né, do atual governo, o que ele visualiza como útil nessa visita. Mostrar esse protagonismo com uma grande economia, que é o caso da China, e levar propostas comerciais e tentar trazer mais negócios ao Brasil, neste momento onde a economia brasileira patina em termos de crescimento econômico. Então, investimentos chineses, comércio com a China, podem se tornar elementos interessantes para favorecer a economia brasileira. A questão da Ucrânia e da Rússia vai, obviamente, também ser levada à mesa, até porque o Brasil tem tentado ser protagonista e repito, eu acredito que de uma forma equivocada, né, nesta questão. A gente viu aí pelo resultado, pela posição da Ucrânia, né, que o equívoco ele realmente acontece. Então, vai ser colocado ali, mas eu acho que algo nesse momento lateral, não algo como principal, até porque o Brasil não tem como convocar a China, ou como pressionar a China, ou como levar algum posicionamento para a China que mude a sua estratégia regional. Mas, de qualquer forma, também vai ser uma questão a ser levada, um ponto a ser trazido ali a ser levado propriamente à mesa com as conversas com a China. Mas os outros aspectos que eu mencionei de interesse econômico brasileiro vão prevalecer. O professor, nos últimos dias tivemos também a entrada da Finlândia na OTAN e claro que é um país diferente em relação à Ucrânia, né? A tentativa da Ucrânia de entrar na OTAN foi o que acabou sendo a gota d'água para o início da guerra. E eu pergunto, de que forma a Rússia deve reagir a isso, se é que vai reagir? Esse é um ponto fundamental. A Finlândia, ela era neutra em relação às posturas já contra a União Soviética, não só agora em relação à Rússia. Durante os anos 60, 70, a Finlândia ela decidiu manter uma posição totalmente neutra na Guerra Fria, já que poucos lembram, mas a Finlândia esteve em guerra com a Rússia por 2 oportunidades. E por conta daquele conflito fez uma negociação muito parecida daquela que poderia ter surgido com a Ucrânia. Ela falou, vou ficar neutro, não vou ingressar na OTAN,
vou manter meu posicionamento, meu plano de desenvolvimento totalmente autônomo. Isso foi o que disse a Finlândia à época, e agora ela se posicionou. Ela ingressou na OTAN. Ela tem uma fronteira muito grande com a Rússia, e como eu já mencionei, teve conflitos históricos com aquele país, então muda de cenário. De um cenário onde era ela neutra para manter boas relações com a Rússia, num cenário onde ela se apresenta como ingressante no principal grupo internacional, militar internacional contra a Rússia, que é a OTAN. Muda o cenário. A Rússia não tem muito o que fazer em relação à Finlândia em termos militares, pois agora com esse ingresso na OTAN, ela convocaria toda a OTAN contra si. Mas ela vai apresentar alguns pontos críticos. Um dos que a gente já imagina é movimentação de tropas e equipamentos militares nucleares para a fronteira com a Finlândia e até mesmo em relação a algumas outras regiões ao redor ali da Europa. Então, essa movimentação a gente imagina que aconteça, mas um confronto militar, né, ele não é viável, ele não é possível, pois a gente teria aí um outro tipo de conflito para a Rússia trazendo toda a OTAN contra si própria. Então, acho que vai ficar na parte da retórica de movimentação de equipamentos militares, principalmente nucleares, para a fronteira com a Finlândia. Mota, última pergunta para o professor. Professor, a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, foi criada para conter a União Soviética e se contrapor ao Pacto de Varsóvia. Nem a União Soviética, nem o Pacto de Varsóvia existem mais. Aí muita gente diz que a OTAN virou um instrumento dos Estados Unidos para ficar ali importunando a Rússia e que a OTAN estaria ajudando a criar no Putin uma paranoia, né, de que a OTAN vai acabar cercando a Rússia inteira e o objetivo final seria a conquista da Rússia. Na sua opinião, que função ainda resta para a OTAN? A OTAN ela deveria ter sido extinta nos anos 90, né? Não só porque, como você disse, acabou o Pacto de Varsóvia, acabou a União Soviética, como nos anos 90, o governo russo de Boris Yeltsin, ele era pró-Ocidente. Houve ali um momento de aproximação, que eu acho que até o Ocidente errou. Deveria ter trazido a Rússia para o seu eixo de influência, ao invés de ter afastado e feito surgir uma figura como Putin, né, que na sequência a Rússia retomou esse posicionamento contra o Ocidente. Então, naquele momento, deveria ter se desfeito. A partir do momento que decidiram manter a OTAN e decidiram manter os conflitos contra a Rússia, acabaram fazendo com que a Rússia ressurgisse há mais de 20 anos com um governo contra o Ocidente, que é o governo Putin, que está lá há mais de 20 anos comandando o país, e fizesse ressurgir um novo papel que não era, concordo contigo, originário, né, da própria OTAN. O papel agora da OTAN virou-se contra a Rússia e também contra a China. Como ainda há muitas relações comerciais e econômicas muito representativas com a China, esse papel da OTAN contra a China ainda não começou a se destacar. Mas em breve eu acredito que irá. Até mesmo porque a China está ampliando a sua geopolítica e por conta desse conflito, o Ocidente acabou conseguindo botar a Rússia também na zona da influência da China. Então acho que o novo papel para a OTAN provavelmente será contra esses países da Ásia, né, contra a China, talvez contra a Índia e agora também contra a Rússia. Não era o papel original, não foi desenhada para isso, vai ser um grande desafio para redesenhar. Mas eu acredito que o propósito agora vai ser mais nessa linha que eu mencionei. Conversamos com o professor de Relações Internacionais, Direito Internacional da FMU, Manuel Furrella. Professor, como sempre, obrigado pela gentileza, uma excelente Páscoa, bom domingo, boa semana, até a próxima. Obrigado.